Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo sempre a sua participação, a sua audiência, programa especial, sendo gravado aqui na APAS 2009. E hoje nós temos aqui a felicidade de ter um convidado muito especial. Além de grande empresário, uma pessoa que tem uma história de vida para lá de diferenciada, mas uma história que merece ser contada. Estou falando de Estevão Duarte de Assis, diretor-presidente dos Supermercados Bretas. Estevão, obrigado primeiro pela palestra proferida aqui na APAS e segundo por aceitar vir aqui participar do nosso programa, contar uma história de vida e de trabalho que seguramente é digna de ser copiada por todos os brasileiros. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. E se você gostou do que a gente falou, se as pessoas gostaram, é porque elas têm o coração bonito, cheio de coisa boa, porque essas coisas que nós vivemos e fazemos, você não compreende com a cabeça, você entende com o coração. O seu lema é amor e simplicidade como gestão na empresa. Eu gostaria de iniciar o nosso programa você falando exatamente sobre esse tema. O amor, na verdade, é a pessoa compreender, que é sair de si, entrar na cabeça do outro, atender necessidade. E nós criamos uma empresa de gente que gosta de gente. Trabalhamos assim, duro com os problemas, suave com as pessoas. E essa gestão de carinho, de respeito, onde uma pessoa, não importa o cargo, ela tem o mesmo valor como pessoa, criou um diferencial muito grande, porque as pessoas gostam de estar com a gente, gostam de atender o cliente, porque o supermercado é isso, é um contato com as pessoas o tempo todo. E se você tem esse contato amoroso, com ternura, com carinho, com respeito, com humildade, com simplicidade, ele se torna mais quente, mais fraterno. Se o senhor pudesse elencar 3 qualidades, 3 virtudes, para que um ser humano tenha que transmitir ao outro, especialmente dentro do seu negócio. Quais as 3 virtudes? É lógico que se tiver muitas outras, melhor. Mas essencialmente 3. Nós trabalhamos assim, sempre falar a verdade, né? A humildade, muita coisa. E acima de tudo a vontade de servir. A pessoa, quanto maior ou quanto mais remunerado o cargo, de mais responsabilidade, ela precisa compreender que ela não precisa mandar os outros, ela tem que servir mais gente. Tem mais gente esperando dela o auxílio e o ensinamento que precisa para o dia a dia da loja para atender o cliente, né? Agora eu vou contar um pouco do que é o Bretas, para vocês terem ideia de quem é o nosso entrevistado e quando ele fala com essa tranquilidade, essa sutileza, essa gentileza. O Supermercado Bretas é uma empresa mineira, uma rede de supermercado que começou em um galpão de 172 metros quadrados. Hoje a empresa emprega 9.500 funcionários e o ano de 2008 chegou a um faturamento de 1 bilhão e 818 milhões. Nossa. 1 bilhão 818. E esse grande homem que está aqui, o Estevão Bretas, como ele é conhecido lá em Minas Gerais, que comanda, junto com a sua equipe, esse grande negócio. Aonde começou o Supermercado Bretas? Santa Maria Itabira é uma cidade onde nasceram meus pais, né, nossos pais. Nós somos 12 sócios iguais na empresa, todos nascidos nessa mesma cidadezinha, Santa Maria Itabira, que é uma cidade de 10 mil habitantes total, sendo 6 mil dentro da cidade e 4 mil na zona rural. E proporcionalmente o inverso, porque normalmente as grandes empresas nascem nas metrópoles e migram para as regiões interioranas. Vocês nasceram no interior e hoje ocupam as grandes cidades. O que você leva a ter esse crescimento, essa inversão proporcional? Não, é sempre isso, essa constância, essa simplicidade da família, né? A união do sócio, essa relação tranquila com nossos colaboradores, esse amor do colaborador pela empresa, né? Então, essa responsabilidade com o emprego das pessoas, muito mais do que o Bretas ser um lugar para nós ganhar dinheiro, para o sócio usufruir disso, é um lugar que está realizando a vida de várias pessoas. E muitas vezes até o próprio crescimento se torna necessário para atender a necessidade das pessoas que estão dentro da empresa e querem crescer. Nós hoje temos 70 gerentes
que são meninos, às vezes que a mãe é empregada doméstica, o pai é um pedreiro, é um servente, e são meninos que começam como empacotador com a gente, vai ficando, nós vamos treinando, vão passando os concursos. Hoje nós temos 70 desses meninos formando para gerente. Vocês têm uma escola própria de treinamento. Então você imagina, quem forma 70 gerentes, se não abrir um monte de loja, vai dar confusão. Então nós temos que crescer, até pela necessidade de atender a necessidade desses colaboradores que querem crescer. Hoje o Bretas conta com 52 lojas, com este faturamento com a qual nós falamos de 1.818 bilhão em 2008. Qual é a perspectiva 2009 do Bretas, que já não está mais só em Minas, também está em Goiás? A nossa perspectiva esse ano é fechar o ano com 60 lojas. Apesar das dificuldades do momento, a gente deu uma diminuída no ritmo, né, porque a gente estava pagando um pouco de dívida e tal, mas agora nós já estamos começando a abrir loja novamente e esperamos fechar o ano com 60 lojas, com 11 mil colaboradores da empresa. E um faturamento estimado? De 2 bilhões e 100 milhões para esse ano. E aí passando seguramente dos 10 mil colaboradores? 11 mil colaboradores que nós vamos fechar esse ano. Fantástico. Falei para vocês que era um entrevistado especial, mas a parte mais especial, grandes empresários no Brasil está cheio, grandes empresas existem muitas no país. Agora, história de vida, essa é o diferencial do Estevão. Você, quando chegou à empresa, já havia sido seminarista na Amazônia e é engenheiro por formação, né? Estranhamente, você não tem a formação voltada ao comércio. A tua formação é como engenheiro civil, qual que é a área? Civil. Engenheiro civil. E você chega muito jovem a um negócios que era da família. Primeiro eu gostaria de saber dessa experiência como seminarista na Amazonas. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás, 40? Não, 24 anos atrás, né? Na época eu estava... eu fiz, na verdade, foi um discernimento. Eu tinha alguma ideia de ser padre, não cheguei bem a ser seminarista. Eu tinha alguma ideia de ser padre, achava que o único jeito de eu servir a Deus era ser padre. Então eu fui lá morar com os padres, os missionários lá no meio da floresta Amazonas. Mas eu já tinha uma namorada e cheguei lá e eu vi que o meu caminho era com Deus, mas que tinha outros caminhos, né? Então a gente começou, eu tinha conhecido a minha namorada, uma menina de 12 anos, no encontro de jovens, e eu tinha 18, a gente já tinha 10 anos trabalhando junto. E nós resolvemos então a firmar esse namoro e a casar e tocar a vida de outro jeito. O senhor casou com quantos anos? Nós casamos eu casei com 28 anos. E ela? Ela 22. Casou com a idade, especialmente para a idade normal. E quanto tempo o senhor ficou na Amazonas? Na Amazonas eu fiquei 3 meses. E tirou que aprendizado, o que se pôde colher disso? Não, eu aprendi isso, que Deus tinha alguma missão diferente para nós. E logo depois nós casamos, quando tinha 2 meses que nós tínhamos liberado para ter filho, eu estava assistindo uma missa, que saiu uma senhora, chegou e falou, olha, vocês não vão ter filho, mas vocês vão ser muito felizes, porque Deus tem uma missão diferente para vocês. Nós olhamos um para o outro, rimos e falando, seja feita a vontade de Deus, nós estamos prontos para isso. E realmente nós nunca evitamos filho, e os filhos não vieram, né, não foi pela nossa vontade, e a gente continuou aquilo que nós fazíamos desde menino, que é fazer os encontros de jovem e coisa. Hoje a gente levou uma vida extremamente simples, né? Não sei se você vai... Essa é a parte mais importante desse programa, é onde eu ia chegar. O Estevão Duarte de Assis, o Estevão do Bretas, fez há quantos anos um voto de pobreza, e ele vai explicar o que é isso. A gente começou com várias coisas. Se um dos dois ganhasse o suficiente para tratar dos dois, um ia largar tudo, ia dedicar a vida a Deus. E a primeira que dedicou a vida a Deus foi minha esposa. Quando nós abrimos a segunda loja, falamos, olha, com 2 lojas agora já dá para tratar da família. Então ela largou tudo, é formada em pedagogia, ele ganhava até mais do que eu na época que nós trabalhávamos com ele. E ela dedicou a vida aos encontros de jovens, encontros de casal, cursos de noivos, e nós fomos trabalhando por aí. E eu fiz uma promessa que quando eu tivesse 50 anos, que se eu tivesse dinheiro suficiente para viver, que eu também largaria tudo e dedicava a vida a Deus. Aí os bispos, o Frei Hans, que eu trabalho mais com eles, os grupos de missionários lá de Belo Horizonte, da Vilareja, o pessoal reuniu comigo e falou, Estevão, nós te pedimos para não aposentar, porque aposentado para nos ajudar nós temos muito.
Agora, o presidente de empresa que está lado a lado, dia a dia com a gente, só você. Então, se você tem saúde, se seu sócio te quer, se não está te prejudicando, você podia continuar. Aí que veio esse negócio do voto de pobreza, porque a partir do momento que nós iríamos continuar trabalhando, e o que eu ia fazer com o dinheiro? O dinheiro não era nosso mais, porque nós já tínhamos oferecido esse trabalho para Deus. Aí nós começamos a doar tudo que nós ganhávamos. Aí começou aí um dinheiro, que uma retirada da empresa, uma participação de lucro, um aluguel que recebe. O que vai fazer? Aí começamos a doar tudo. Então nós temos hoje, morando num apartamento de 3 quartos alugado, nunca tivemos uma casa própria. Temos 2 Palio 1.0, que é o que nós precisamos para andar, né? E tudo mais que nós ganhamos, até o final do mês nós doamos. Tem uma história engraçada, que eu ainda tinha umas vacas e uns cavalos, né? Um dia uma pessoa me perguntou assim, mas você tem vaca e tem cavalo, não tem? Eu falei, eu tinha, porque amanhã eu vou acabar com tudo. E nós sentimos nessa caminhada com Deus, com a empresa, amando as pessoas, que Deus nos fez livre para amar e ser feliz, precisando de muito pouca coisa. Quanto mais coisa a gente está precisando para ser feliz, mais mal arrumado internamente a gente está, né? E nós adquirimos essa liberdade de viver com muito pouco, desprendido de tudo. A nossa casa não tem computador, não tem televisão, não tem geladeira duplex, nunca teve um freezer. Nós somos o mais simples possível e vivíamos extremamente felizes. Nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar aqui com a gente no Personalidade Mais, programa especial sendo gravado aqui na APAS 2009. Hoje, uma entrevista muito importante com Estevão do Bretas, um empresário que tem uma história, uma trajetória profissional e pessoal que vale a pena acompanhar. Nós continuamos no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, entrevistando hoje Estevão do Bretas, empresário mineiro, dono da maior rede de supermercado do estado de Minas Gerais. O Estevão estava nos contando a parte que seguramente comove a todos, que é o seu meio, a forma de viver que ele adotou, fazendo um voto de pobreza. Estevão, você disse aqui no primeiro bloco que não dispõe de freezer, computador, televisor em casa. Qual a razão? Não, o televisor, ele tem um fator diferente. Na verdade, eu era altamente dependente da televisão, chegava em casa e ficava assistindo 2, 3 horas, eu não tinha muito controle sobre a televisão. E um dia eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, eu tinha acabado de comprar uma televisão grandão, ligado um monte de canal, um monte de coisa, e a minha esposa falou assim, Estevão, essa televisão está atrapalhando aqui em casa. E eu sou muito resolvido, falei, se está atrapalhando, dá ela para os outros hoje e pronto, acabou o problema. Ela ficou assim, falou assim, se eu for dar a televisão, dá para o seu irmão, vai casar daqui uns 30 dias, veneno comprado é muito melhor do que veneno ganhado, né? Veneno grátis. Então, se isso aqui está sendo veneno aqui em casa, passa para os outros. Mas a televisão, ela é porque eu não tinha domínio sobre a televisão. Então, tem tanta coisa boa que as pessoas assistem na televisão, mas tem hora que até precisava de assistir e não tem. Por quê? Porque senão coisa. E nós aprendemos que sem a televisão, nós temos toda a manhã livre, toda a noite livre, os amigos podem ir à nossa casa, as pessoas que querem fazer os trabalhos, os encontros com a gente, tem liberdade de ir para nossa casa, às vezes casal com problema, às vezes várias coisas que nós temos tempo para fazer, que se a gente tivesse televisão, não teria, né? Então a televisão foi mais por isso. Seu Estevão, há quantos anos você adotou esse estilo vocacionado de vida? Porque eu só posso entender que isso é uma vocação, né? Uma bênção, mas é uma vocação. Há quantos anos você e sua esposa levam este meio de vida simples, humilde? A coisa foi acontecendo uma coisa de cada vez. Por exemplo, de eu ter vaca, cavalo, foi depois de 50 anos e tudo, numa palestra, mas o senhor tem vaca, tem cavalo? Eu achei um absurdo eu ter vaca e cavalo. Aí pensei, gente, um amigo da gente fica tão feliz de você visitar o sítio dele, para que eu vou gastar o meu dinheiro com tanta gente necessitada no mundo inteiro, e eu vou gastar dinheiro para ter vaca, ter cavalo? Até se eu quiser andar em cavalo e ver vaca, eu vou ver, não preciso disso. Então a gente foi se soltando, assim, a televisão foi um motivo, o freezer
gente nunca achou melhor não ter nada disso, uma geladeira grandona, tem uma geladeira bem pequenininha. Então, assim, a gente descobriu que a felicidade, ela não vem nas coisas, ela não é um ponto que você atinge. Não, a pessoa fala, vou casar o dia que eu comprar uma bicicleta, vou casar o dia que eu tiver um carro, vou casar o dia que vou ser feliz o dia que eu ficar noivo, vou ser feliz o dia que eu casar, e nunca vai ser feliz. Porque a felicidade não é um dia que chega, não é a felicidade é a forma como você anda. O dia que você tem que ser feliz é hoje. E de que jeito? Com o que você tem. Agradecendo a Deus, o braço, o olho, a perna. E se você não tivesse braço, olho e perna, você ainda poderia escolher ser feliz. Porque a felicidade, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Às vezes as pessoas têm tudo e reclamam do mundo, reclamam de Deus e perdem a oportunidade de ser feliz. Sr. Estevão, você preside uma grande empresa e é natural, como qualquer grande presidente, tem uma remuneração justa. Pelo teu histórico, o senhor vive com muito pouco. Como tem esse meio de vida que o senhor escolheu, para que o senhor destina a rentabilidade? É lógico que tem a tua parte que é reinvestida na empresa, que é natural, mas o teu salário como presidente de uma grande empresa com quase 10 mil funcionários, para onde é destinada essa renda? A gente trabalha, primeiro eu trabalho com um grupo missionário, inclusive que tem aqui em São Paulo, lá no Embu Guaçu, que é a comunidade Vilareja, que a gente tem um trabalho missionário. Uma vez por ano eu viajo, dormo no chão com mais 60 rapazes, com 2 banheiros, 2 chuveiros, só pode comer o que ganha, visitando todas as casas da cidade. Então a gente gasta um pouquinho com esse grupo missionário. Nós trabalhamos um pouco a Fazenda da Esperança lá com o Frei Hans. Hoje o Bretas é a empresa que mais vende produto fabricado por eles no Brasil, né? A gente está sempre junto com eles nas dificuldades. E hoje, assim, o trabalho principal que nós estamos fazendo é com a TIP Clínica e Fundacino, que é uma nova terapia do inconsciente que a gente acredita que ajuda as pessoas a sair dos seus problemas, ajuda a pessoa a ser mais inteira, a ser mais feliz, a relacionar melhor consigo e, consequentemente, com Deus. E buscar ajudar mais os outros. Essa terapia nós construímos agora, o Bretas construiu um prédio no lugar mais valorizado de Belo Horizonte, de 5 andares, com dinheiro meu, da minha esposa e uma inteira ainda do sócio do Bretas que ajudaram a fazer, que o Bretas hoje é uma empresa que paga dízimo, e uma parte dos dízimos me passaram para completar esse prédio maravilhoso que nós construímos, que todo esse estudo que está sendo feito está sendo mandado para o mundo inteiro dessa terapia. Nesse prédio nós vamos atender a 100 pessoas por hora. A ideia nossa é fazer terapia do inconsciente com todos os menores infratores e menor abandonado do Estado. Nós estamos fazendo esse trabalho. O senhor pode revelar quanto foi investido só nessa obra em Belo Horizonte? Hoje, se for comprar o lote hoje e fazer essa obra, nós investimos mais de 7 milhões de reais, né? Seria mais de 7 milhões de reais, né? Mas o importante é isso, é que a gente viu que ninguém compreenderia esse trabalho, só a gente estaria disposto a fazer um trabalho desse, e que esse trabalho, essa terapia, eu acredito que é das coisas que mais vai ajudar a humanidade num momento tão difícil, de tanta pressão e de tanta falta de amor. Né? Essa terapia mostra a gente o seguinte: o mundo só tem um problema, que é a falta de amor. E o mundo só tem uma solução: se o homem aprender a amar. Se nós não aprender a amar, esse mundo não tem futuro. Né? Porque o amor é Deus. Jesus falou, Deus é amor. E a hora que a gente enche o coração da gente de Deus, sem fanatismo, sem religião que prende, com tolerância total, até com irmão diferente, de outra religião, a gente tem que amar sempre, até quando a pessoa é diferente da gente, é que vai criar esse mundo melhor. O senhor é um religioso, a tua história e a tua própria vida dedicando, doando as grandes obras assistenciais sociais da Igreja Católica. E o senhor teve algumas passagens dignas de serem contadas. Dentre elas, o senhor foi uma das poucas pessoas que, quando Bento veio ao Brasil, nosso Papa atual, o senhor teve a oportunidade de ter uma audiência individual e pessoal com ele. Gostaria que você contasse. Fez isso no Brasil e fez isso no Vaticano. Conta um pouco disso pra gente. Não, com Bento XVI, nós estávamos lá na Fazenda da Esperança, com o Frei Hans e tudo, ajudando a acolher o Papa, né?
lá com os meninos, aquele momento emocionante que teve na vida do Papa e na vida do mundo, que foi o Papa entrar no meio daqueles drogados lá, da turma toda de recuperação, né? E o Papa abraçou aqueles jovens, e os jovens abraçaram o Papa, a segurança numa pressão total, não querendo deixar de jeito nenhum, com medo de uma pessoa dar um tapa no Papa, com medo de alguém cuspir, de alguém fazer empurrar o Papa, né? Precisou da gente controlar a Polícia Federal, coisa para não... Foi muita ousadia do Frei Hans criar aquele momento, porque se acontece alguma coisa errada, e a gente entende o papel do segurança, que se dá um trem errado, era uma imagem extremamente negativa para o país, né? Mas a gente sabe que onde que tem amor, no fim dá tudo certo, né? Correu tudo bem, nós estávamos lá. E João Paulo, eu tive 2 anos com ele, antes dele morrer, numa audiência particular lá em Roma. E o que foi tratado nessa audiência? O que foi tratado, não. O que se pôde absorver de carismático para que a sociedade transfira esse bom momento, esse momento invejável para os demais? É muito rápido, né, essa audiência com o Papa. Eu lembro que João Paulo só falou assim comigo: família, família, família. E a nossa missão é construir família, né? Porque só a família, só o mundo, um país com família forte vai ter uma comunidade feliz e equilibrada. Aonde não existe família, o problema já está criado, né? Porque na terapia a gente vê muito isso. O filho, ele não precisa tanto do amor do pai, não precisa tanto do amor da mãe. Ele precisa que o pai ame a mãe e que a mãe ame o pai. E acima de tudo, que os dois ensinem ele a amar. Porque o que a gente aprende na fazenda? Por que o jovem entra na droga? Porque ele aprendeu a ser egoísta, aprendeu a ganhar tudo pronto. Aí ele quer tudo para ele. Então, se tiver um momento de alegria, ele esquece que vai prejudicar o pai, que vai prejudicar a mãe, a esposa, e pensa só nele, e entra na droga. E qual o único jeito de sair da droga? A pessoa aprender a amar, a pensar no pai, a pensar na mãe. Fala, pô, se eu fizer isso eu vou decepcionar meu pai, se eu fizer isso eu vou decepcionar minha mãe. Aí ele começa a sair. Estevão, nós estamos quase indo ao final do programa, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas que são fundamentais. A gente costuma ler que os empresários são muito estressados, a vida de um grande empresário é muito cansativa. Como o senhor consegue conciliar a gestão de uma grande empresa como é o Supermercados Bretas, a maior rede mineira de supermercado, e ainda ter tempo para se dedicar a obras sociais e às palestras, que eu queria saber em média quantas palestras o senhor faz por mês? No ano passado nós chegamos a trabalhar em 65 encontros e demos 100 palestras no ano. Fomos convidados para fazer 3 palestras em Portugal, no Encontro da Família, que nos honrou muito, uma coisa muito importante, que nós aprendemos, inclusive trouxemos cá para o Brasil, já fizemos um encontro semelhante a esse que nós aprendemos lá na nossa cidade, com quase 5.000 pessoas participando, mais de 700 pessoas ajudando a formar, mas isso é minha esposa, que ela fica 100% por conta disso, né? Eu chego geralmente no sábado e no domingo, mas já com as coisas todas montadas, organizadas, quer dizer, a gente teve essa felicidade, nós nos sentimos um, né? Nós somos 2 que vivem um. Nós temos 25 anos de casado, nunca dormimos uma noite brigado. É uma alegria constante e uma busca sem cessar de pensar no outro, de fazer as outras pessoas buscar Deus. Porque nós acreditamos, a Madre Teresa de Calcutá falava, João, esse Papa inteligente demais, está repetindo sempre essa frase: quem não dá Deus aos outros, dá muito pouco. Então nós buscamos dar dinheiro, buscamos dar terapia, buscamos dar tudo, com um único objetivo: que a pessoa aprenda a ver Deus, mesmo que seja em outra religião. Mas porque a partir do momento que ela põe Deus no coração, ela tem felicidade verdadeira. Estevão, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, especialmente aqui no programa Personalidade Mais. Pode ser demais, mas pedir para que o senhor continue sendo abençoado, tenha muita saúde, porque seguramente não o povo apenas brasileiro, mas o mundo precisa de pessoas como você. Gostaria de te deixar com as suas despedidas aqui, finalizando o nosso programa. O
que a gente colocou assim, à disposição para essa caminhada. E rezamos todo dia, tem aquela liturgia diária lá, reza a missa todo dia, mesmo que eu não possa ir à igreja, nós rezamos a missa do dia, o evangelho do dia. Ontem um evangelho maravilhoso que fala do Espírito Santo, que Jesus falou, eu não vou deixar você sozinho, né? Vocês vão ter a luz de Deus caminhando com vocês o tempo todo. Então nós todo dia rezamos e pedimos a Deus que nos ilumine, que nos dê força, e que a gente seja, acima de tudo, muito coerente em tudo que a gente viver e que a gente fizer, porque a gente sabe que tem muita gente prestando atenção no que nós estamos fazendo. Esses negócios todos que nós estamos fazendo, cada vez que a gente fala, logo depois você vê falar uma pessoa, uma empresa que começou a fazer dízimo, uma pessoa que começou a fazer um tipo de caridade, porque as pessoas não precisam copiar tudo que os outros fazem, mas os bons exemplos sempre nos ensinam, né? E para terminar, eu sempre falo para os empresários e tudo isso, olha gente, nunca inveje os maus. O mundo, a minha preocupação é quando o bom começa a ter inveja do mal. Aquele está fazendo aquilo errado, está dando certo. Para com isso. Faça uma coisa certa que dá certo. Muito obrigado. Quero agradecer a você que nos acompanhou neste programa especial aqui na APAS 2009. Mais uma vez agradecer ao Estevão Bretas, este homem que semeia o amor e a paz. Até a próxima semana com mais um programa Personalidade Mais. Muito obrigado.